Olá, meu irmão, minha irmã, meu bom dia para você. Estamos no último domingo do mês de fevereiro, segundo mês do ano 2021. Um tempo de desafios, um tempo de aprendizado, um tempo especial para estarmos flexibilizando algumas ações, nos ajustando a outras, mas sobretudo um tempo para viver a relação de proximidade com Deus, a relação de proximidade com os nossos irmãos de fé e assim buscarmos fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros e caminharmos juntos até a volta gloriosa do nosso Senhor. Então, eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, para não caminhar só, não se isolar, não se afastar, da comunhão com os seus irmãos. E aí nós precisamos estar sendo estratégicos e sábios no modo de cuidarmos também uns dos outros, tá bom? Quero dar a você minha palavra de saudação e boas-vindas. Nós vamos orar e em seguida adoraremos juntos com louvor ao nosso Deus. Pai, eu quero bendizer o teu nome, quero te agradecer por esta manhã, por este domingo e pelas bênçãos do Senhor na vida de todos nós. Pai, eu quero apresentar a Ti o culto, a EBV, o estudo da manhã de hoje. Cada pessoa que se encontra conosco neste canal, venha lhes trazer alento, conforto, renovo, venha lhes trazer a bênção da fé e que a graça do Senhor esteja com os nossos irmãos. Queira nos abençoar e cuidar de cada um de nós neste dia. É a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louve a Deus, adore ao Senhor juntamente conosco. E aí, família da PIB Natal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau.
Louvado seja o Senhor. Meus irmãos queridos, neste último final de semana, mais precisamente no dia de ontem, foi publicado no Diário Oficial decreto do governo do estado suspendendo pelos próximos dias as reuniões de culto, as celebrações de culto e outras reuniões, não é? Nós estaremos acatando as orientações do decreto, obedecendo aquilo que diz o decreto, mas estaremos fazendo isso a partir de amanhã, dia 1º de março, que é quando o decreto começa a vigorar. Hoje à noite nós teremos nossa reunião de culto na igreja, nossa celebração, estaremos todos reunidos ali. Recomendamos apenas que haja um pouco mais de cuidado no que diz respeito às famílias sentarem no mesmo banco, evitar proximidade de pessoas e aglomerações ali ao final do culto, né? Vamos continuar mantendo os cuidados quanto ao uso da máscara, o uso do álcool gel, observando o distanciamento mínimo preconizado pelo decreto municipal, 1 metro de distância entre as pessoas, de forma que nós estamos inteiramente dentro daquilo que tem regulamentado as nossas autoridades públicas neste momento, tá bom? Mas eu quero conclamar você para estar conosco logo mais à noite no culto da sua igreja, às 18 horas. E ali daremos novas orientações como vamos proceder a partir de amanhã, segunda-feira, com base naquilo que a nossa liderança decidiu, né, na reunião que nós tivemos de forma extraordinária com o nosso conselho gestor. Então, no culto da noite, daremos mais orientações para os amados irmãos. Eu quero louvar a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida, pelo seu comprometimento. Que você permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel à palavra, que você permaneça comprometido com a mensagem e com os valores do reino de Deus. Nós vamos estar, neste momento, mais uma vez, louvando ao Senhor e, na sequência, nossa chamada EBV e, então, nosso momento de ofertório para, então, seguirmos para o momento de estudo da palavra. Amém, amém. Vamos orar, vamos agradecer pela dedicação dos dízimos e ofertas e também por nossa escola bíblica nesta manhã. Pai, eu quero bendizer ao teu nome, agradecer pela dedicação dos dízimos, pelas ofertas, pela entrega com que cada irmão, cada irmã tem se colocado no teu altar. Receba, ó Deus, a vida, receba o louvor, receba a adoração e abençoa os teus filhos. Cuida de nós, cuida da tua igreja, abençoa e fortaleça este rebanho que é o povo do Senhor. Fala conosco por meio do estudo da palavra nesta hora. Usa, meu Deus, o teu filho que vai nos ministrar o ensinamento e que o nosso coração esteja receptivo para ouvir aquilo que tens para nos ensinar por meio da escola bíblica desta manhã. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com o nosso estudo da escola bíblica do virtual em nossa EBV. Jesus me salvou, veio da morte.
você que tem participado conosco da nossa escola bíblica virtual e que também tem acompanhado os estudos no livro Como Deus se Tornou Rei, de N.T. Wright. Vocês são todos muito bem-vindos a mais um momento que a gente tem para refletir no tema da forma como nós lemos o Evangelho e qual é a grande mensagem que os 4 evangelhos têm para nos comunicar. Por isso nós vamos dar continuidade hoje com o capítulo 3 desse livro, que trata de respostas inadequadas. Bom, primeiramente eu gostaria de recapitular alguns pontos importantes que foram tratados no capítulo 2 pelo professor Nelson. A gente viu a dificuldade de entender, ainda na verdade no nosso estudo retrasado, a mensagem dos evangelhos quando só os elementos das bordas são mantidos, quando falamos de nascimento, morte e ressurreição. E já na semana passada, Nelson trouxe o problema oposto, quando as partes do meio, ou seja, o ministério público de Jesus, não são integrados aos elementos da borda, quando apenas esses elementos do meio são mantidos. No primeiro caso, parece que nós temos uma leitura equivocada do Evangelho há muito tempo, como nós mencionamos ao falar dos credos, o credo dos apóstolos, o credo de Atanásio e o credo niceno. Já nesse segundo caso, onde o material do meio é conservado, mas não se tem uma boa integração com os elementos da borda, com a morte, com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, nós temos aí um caso bem mais recente na leitura e na maneira como a igreja vê os evangelhos, que é o que ficou mais conhecido como uma leitura liberal dos evangelhos. Por quê? Os elementos miraculosos nessa posição, que é o nascimento, morte e ressurreição e também as curas, eles são vistos de uma forma muito mais cética, e as questões sociais é que parecem ser as coisas mais importantes na mensagem do Evangelho. E é importante a gente observar que nenhuma coisa e nem outra está necessariamente errado, nem a ênfase nos elementos miraculosos e nem a ênfase nas questões sociais e na forma como Jesus lidou também com os necessitados estão equivocadas. A forma como nós integramos essas diferentes partes, qual delas se sobrepõe a outra, se é que uma se sobrepõe a outra, ou se tem algum outro elemento que se perdeu no meio de toda essa discussão e que, na verdade, nos dá a capacidade de enxergar a grande história que está sendo escrita nesses 4 evangelhos. Um aspecto histórico importante para a gente entender é que o estado atual do nosso pensamento ele é em boa parte influenciado pelo iluminismo, esse movimento que aconteceu entre os séculos 17 e 18 e mudou a forma como todo o mundo ocidental enxerga questões políticas, questões religiosas, questões ligadas à ciência, a maneira como ele se entende e entende o mundo. Parte do projeto iluminista era tratar Deus como uma parte não necessária da vida humana. Ele podia até ser alguém importante para aquele que estava vivendo e concordava com todos esses movimentos liberais em questões econômicas, liberais em questões religiosas, mas a questão de Deus é muito mais uma questão privada. Se você acredita em Deus, ótimo, não tem problema, mas isso é uma dimensão da sua vida. Não queira trazer essa sua perspectiva de Deus para a esfera pública. E aqui nós temos um problema, porque os evangelhos contam a história de como Deus se torna rei na terra, como ele é nos céus. E nada mais próximo de todas as esferas e determinante de todas as esferas do que um Deus que se torna rei sobre todas as suas criaturas e sobre toda a sua criação. Não tem como pensar todas essas outras dimensões da nossa realidade sem que Deus esteja no centro disso, e é essa perspectiva que os evangelhos nos conclamam a ter. Bom, se a resposta liberal é inadequada, como nós, membros de igrejas locais que estamos lendo os evangelhos hoje, costumamos explicar esse material do meio que está nos evangelhos? Se por um lado as tradições não prestou muito atenção neles e por isso a gente não consegue integrar todo o evangelho quando a gente olha só para esses elementos periféricos, e por outro lado aqueles que lidaram com esse material trouxeram respostas que também não parecem ser satisfatórias porque eliminam elementos muito importantes, como nós hoje,
quando abrimos os 4 evangelhos, lidamos com ele? Qual é a resposta que damos para essa pergunta básica sobre o propósito e a grande mensagem que esse material do meio dos evangelhos está nos transmitindo? A nossa ideia hoje é tratar de 6 respostas inadequadas, devido aos fatos recentes, aos acontecimentos importantes dessa última semana. Seria muito interessante que tivéssemos 8 leituras equivocadas, mas só nos restam 6 para esse momento, e acreditamos que essa breve alusão vai transmitir a mensagem necessária. Mas, voltando ao assunto do livro, a primeira maneira equivocada que a gente tem de ler os evangelhos e acreditar que é a sua mensagem central é abrir esses livros entendendo que eles nos dizem como ir para o céu. Como se a mensagem básica de Mateus, Marcos, Lucas e João fosse nos dar as instruções essenciais de como ir para o céu. E aqui a gente não quer passar uma mensagem equivocada a respeito daquilo que nos espera depois da morte, porque todo o Novo Testamento fala de um futuro preparado por Deus para o seu povo, o que será desfrutado depois da nossa morte e é marcado pela vida da ressurreição. E tudo isso vai acontecer num novo mundo, composto por novos céus e uma nova terra. Esse mundo preparado por Deus é retratado, é mencionado, é desenvolvido no Novo Testamento e também mencionado nos Evangelhos como sendo algo de grande expectativa para nós cristãos. O problema acontece quando as pessoas passam a ler a Bíblia crendo que o grande objetivo da vida cristã é especificamente ir para o céu. E tem 2 expressões que parecem fazer parte desse mal-entendido ao serem lidas como sinônimos da palavra céu. A primeira é reino dos céus, e a gente encontra isso com muita frequência no Evangelho de Mateus. Para muitas pessoas, quando Jesus diz para que vocês possam entrar no reino dos céus, aquilo que elas escutam é para que vocês possam ir para o céu depois da morte. É como se Jesus estivesse falando e conversando sobre reino, e tudo que aquela pessoa resume a respeito de reino dos céus é o destino para o qual ela será levada depois da morte. E Mateus 5 a 7, que é o Sermão do Monte, deixa claro que essa leitura é insatisfatória, porque na oração do Pai Nosso, Jesus pede para que a vontade do Pai seja feita na terra como no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, reino dos céus, nesse contexto da oração do Pai Nosso, que está dentro do Sermão do Monte, que é uma parte fundamental do Evangelho de Mateus, não é sobre pessoas morrendo e indo para o céu, mas trata-se do governo dos céus vindo à terra. O Deus dos céus está estendendo o seu domínio sobre a terra. A segunda expressão que está no meio dessa confusão toda a respeito de céu e sobre o reino de Deus é vida eterna. Quando você ouve a palavra eternidade, automaticamente você pensa em um céu que está fora do tempo, do espaço, da matéria, uma coisa excelente, perfeita, mas ao mesmo tempo imaterial, indefinida, etérea. Essa é a questão, porque a ideia que está por trás da palavra eternidade, e ela é muito recorrente dentro do Novo Testamento, está muito mais ligada aos conceitos que nos foram ensinados por Platão do que pela Bíblia. E nós nos afastamos da mensagem bíblica e nós nem percebemos que fizemos isso. É preciso ter muito cuidado quando a gente lê essas expressões que são fundamentais no discurso de Jesus, na história que está sendo contada no Evangelho, mas que já tem toda uma carga, todo um conceito que foi sendo passado de geração para geração, mas que a gente não se questiona se é realmente esse o conceito que originalmente aquela expressão ou aquela palavra possuía. A expressão vida eterna, Zoe Aionios, aparece no Evangelho e também em Paulo. E ela se refere à crença judaica antiga de como o tempo era dividido.
Para essa crença, há 2 aions, ou eras. A presente era e a era vindoura. A era vindoura chegaria trazendo justiça, paz e cura de Deus a um mundo que geme e labuta na presente era. Por exemplo, em Gálatas 1,4, Paulo faz referência a essa era má que nós estamos vivendo. E por isso você pode ter uma perspectiva mais clara de como eles enxergavam essa questão de eras. Aqui nós estamos presentes, imersos agora, e a grande expectativa da era vindoura, que era prometida pelo Senhor. Mas a perspectiva desses judeus não era que a era vindoura está fora do tempo e do espaço. O propósito de Deus, que está encapsulado nessa crença e que também é mantido dentro do cristianismo, até porque vale lembrar que todos os primeiros cristãos, eles eram judeus, ou a maior parte dos primeiros cristãos eram judeus, e os escritores do Novo Testamento viam de uma influência judaica dessas crenças de uma forma tão profunda que os seus escritos também carregam aquilo que era a sua vivência, e Deus constrói a sua revelação a partir da história dessas pessoas. O propósito de Deus na crença daqueles judeus e também dos primeiros cristãos não é livrar as pessoas da criação divina, mas resgatar a criação, incluindo as pessoas, de seu presente estado de corrupção e degradação. Quando nós lemos essas importantes expressões reino dos céus e vida eterna de forma equivocada, todo o material do meio se torna um manual para entrar nos céus, ao invés de participar, ao invés de reforçar o desafio que se faz para que nós participemos dessa vinda do reino à terra, assim como esse reino já está estabelecido nos céus. Esse contraste precisa ser mantido. Essas expressões, elas são lembranças de que um reino está descendo à terra e nós fazemos parte disso, por meio da inclusão de Cristo Jesus, e não simplesmente a um escapismo de tudo aquilo que nós estamos vendo e que temos clara consciência que há um grande problema na realidade como nós experimentamos hoje. Uma segunda forma de ler o Evangelho, que também é inapropriada, é entender que os Evangelhos é basicamente ensino ético da parte de Jesus. Essa segunda leitura acredita que a grande missão de Jesus era ensinar uma conduta adequada. Era basicamente resumir a Jesus um papel de mestre da moral. A crença de Jesus como mestre da moral e os evangelhos como uma coletânea de ensinos morais é inclusive uma coisa muito comum no nosso contexto atual e ainda mais comum em países que experimentam um tempo ou uma fase pós-cristã. Porque essa é uma imagem que é muito mais fácil de se lidar, uma maneira muito mais impessoal de tratar a figura, o ministério e a obra de Jesus. E é importante a gente perceber que a ética cristã é um assunto muito fundamental, muito enfatizado no ensino bíblico. Jesus ele convoca Israel a ser uma nação autêntica, inclusive a agir de acordo com o perdão que caracteriza a relação de Deus com os homens. Quantas vezes devo perdoar? 7, o que já seria um excelente exemplo de perdão ou de generosidade. Jesus afirma não, 70 vezes 7. É com certeza uma conduta revolucionária aquilo que Jesus estava estabelecendo, resgatando do que se perdeu ao longo da história do povo de Israel, mas estabelecendo também uma nova referência para aqueles que participariam do reino dos céus. E Jesus era visto como um mestre no seu tempo. Ele foi tratado por muitas pessoas como mestre e nem por isso ele repreendeu essas pessoas, dando a impressão de que elas estavam interpretando de forma equivocada a missão e o papel de Jesus em seu tempo. A questão não é dizer que Jesus não era mestre, porque ele era, a Bíblia deixa isso muito claro, mas é compreender o que significa mestre no nosso contexto, porque hoje, mestre e um professor que transmite sabedoria são coisas muito parecidas. E diferente dessa visão popular do que significa ser mestre, Jesus ele está anunciando que um mundo completamente novo estava nascendo e ele ensinava as pessoas como viver nesse mundo. E é por isso que resumir a
figura de Jesus, o seu ministério, a sua obra, a figura de um mestre, é aproximar de uma forma grotesca aquilo que de fato Jesus estava fazendo. Ele não era simplesmente um professor capaz de traduzir sabedoria para os seus contemporâneos. Ele estava inaugurando uma era completamente nova e estava, aí sim, ensinando as pessoas como se portar dentro desse novo mundo que ele inaugura. E é por isso que a gente precisa readequar a nossa percepção de mestre quando nós lemos essa palavra dentro do Novo Testamento. Sim, Jesus era mestre, mas a partir dessa perspectiva, um mestre que inaugurou um mundo e agora ensina as pessoas como viver dentro dessa realidade que ele iniciou a partir da sua vida. E de certa forma, é bem mais seguro e confortável pensar em Jesus como um membro da mesma categoria que Buda, Maomé e outros homens que exerceram grande influência sobre o mundo. Mas o fato é que a imagem dos evangelhos é muito mais desafiadora, é de certa forma muito mais indomável do que essa. A gente não pode conter Jesus dentro dessas categorias que a gente de certa forma poderia simplificar a vida de grandes figuras da história. Uma terceira maneira equivocada de ler os evangelhos é enxergar Jesus como um modelo moral. E isso está muito próximo dessa segunda forma que a gente acabou de explorar, porque as pessoas, nessa perspectiva de lidar com o texto bíblico, acreditam que Jesus veio basicamente para estabelecer o exemplo. Jesus veio para nos mostrar como viver. No segundo caso em que a gente estava falando de Jesus como mestre, ele veio para nos ensinar. E nesse caso é como se ele viesse concretizar aquilo que é a forma mais sábia, mais agradável a Deus de se viver. E sem dúvida, Jesus era generosamente amoroso. Ele repreendia também com coragem a impiedade e a opressão do seu tempo. Além disso, Jesus foi completamente coerente na prática de seu ensino rigoroso, e esse é um traço que faltou a muitos dos mestres da moral ao longo da história humana. Mas a questão é que a partir desses fatores as pessoas elas chegaram à conclusão de que se Jesus é um exemplo tão elevado, é porque é sobre isso que os evangelhos estão querendo tratar. Essa é a grande mensagem do evangelho. Jesus é um exemplo de como devemos conduzir a nossa caminhada. Então, nessa perspectiva, Jesus é uma indicação de como fazer as coisas. E o problema é que o bom exemplo nem sempre é suficiente para resolver os problemas da humanidade. Não é porque Jesus veio fazendo tudo de bom que ele de fato fez, que necessariamente, inspirado pela sua vida, eu terei a capacidade de fazer a mesma coisa. Em muitos momentos, nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Lucas 9:23, por exemplo, ele fala da importância que nós também devemos carregar nossa própria cruz. E Paulo fala que nós devemos imitá-lo assim como ele é imitador de Cristo. Tem muitos traços e eventos da vida de Cristo que são referências para que nós caminhemos de uma maneira semelhante. Ele é a nossa referência perfeita e ninguém está disputando isso, ou pelo menos não no contexto daqui do nosso estudo. Mas a questão é saber até que ponto a história e a vida de Jesus é algo que pode ser reproduzido por todos os outros cristãos. E basta a gente ler com um pouco de atenção os evangelhos que a gente vai perceber que tem coisas que são singulares à vida e ao ministério de Cristo. Ele é a primícia sobre todas as coisas, ainda que nós sejamos feitos semelhantes a ele em muitos aspectos, ele permanece singular em outros. Então Jesus fez algo novo que redefiniu como todas as coisas passariam a ser feitas depois dele. Assim, Jesus também não pode ser reduzido a simplesmente um grande exemplo a ser seguido. Quarta forma de ler os evangelhos, que nos parece ser também equivocada. Jesus como o sacrifício perfeito. Uma resposta comum que existe dentro da tradição protestante é falar dos evangelhos como esse material que comprova que Jesus teve uma vida perfeita e por isso ele é o sacrifício perfeito. Essa visão recorre ao Antigo Testamento
para indicar que, assim como o sacrifício animal ele precisava ser puro e sem mácula, então também a vida de Jesus precisava, como um sacrifício pelos nossos pecados, ser perfeita e ser sem nenhuma mancha, a fim de que ele se tornasse um sacrifício aceitável diante de Deus. E os evangelhos, com toda clareza, trabalham a partir da perfeição de Jesus. Basta ver o evento em João 8,46, em que Jesus fala do ponto daquele que não possui pecado nenhum. Ninguém poderia acusá-lo de pecar em alguma coisa. Mas não. Além disso, fora dos evangelhos, fica muito claro que esse é o ponto de partida para Paulo, para Hebreus, na carta de 1 Pedro, de 1 João. A perfeição de Jesus não está em xeque em nenhum desses escritos. De fato, Jesus é tratado como um homem que viveu sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. No entanto, a nossa pergunta principal é: sacrifício e perfeição é uma ligação que nós vemos a partir dos evangelhos? É o foco dos evangelhos estabelecer essa ligação como Jesus como um sacrifício perfeito pelos pecados humanos? A gente precisa lembrar que em todos esses estudos a nossa missão é descobrir por que o material do meio do Evangelho foi escrito e depois integrar isso às partes das bordas do Evangelho para a gente ter uma visão da grande história contada nesses livros. E nessa perspectiva, a questão de sacrifício e perfeição para o perdão dos pecados humanos não parece ser uma coisa que recebe grande ênfase nos Evangelhos. É fato que você tem alusões a essa perfeição de Cristo como desempenhando um papel importante no seu ministério. Lucas 23 parece narrar vários fatos, várias pequenas histórias em torno da condenação de Jesus que demonstram justamente que ele era o único indivíduo perfeito sendo condenado por todas as pessoas culpadas ao seu redor. Mas, de maneira geral, os evangelhos não parecem estar preocupados em estabelecer uma conexão entre esses fatores de tal forma que o ensino corriqueiro de que os evangelhos foram escritos para comprovar precisamente essa conexão não se sustenta. Se a grande mensagem dos evangelhos era a perfeição de Jesus, eles poderiam ter enfatizado a questão em mais passagens e tornado isso mais explícito. Novamente, não estamos questionando a perfeição e o fato de que Jesus não pecou, mas sim o fato de que isso não é o grande ponto de atenção dos evangelhos. Quinta maneira equivocada de ler os evangelhos. Eles foram escritos como histórias com as quais podemos nos identificar. Essa proposta de leitura é de que os evangelhos são uma coleção de histórias para gerar empatia. Por meio da empatia com os personagens que cruzam com o caminho de Jesus, nós podemos nos ver na Bíblia e encontrar a nossa própria direção. Então, quando Jesus cura o paralítico, você se percebe no lugar de uma pessoa que está doente, que precisa da cura do Senhor, e olha para aquele exemplo como um direcionamento para a sua própria vida. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, os vários eventos em que Jesus ele responde àqueles que o questionam a fim de condená-lo, e você também se vê perseguido de alguma maneira, e esses exemplos geram empatia conosco. A gente consegue se colocar no lugar dessas pessoas em muitos momentos. E sem dúvida, mergulhar na história bíblica e se colocar no lugar dessas pessoas é uma experiência capaz de transformar e enriquecer a nossa relação com Deus. Ainda assim, a gente precisa nos perguntar: essa capacidade dos evangelhos de gerar empatia da nossa parte explica o todo dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João? Não parece que há muitas coisas nesses livros que não foram destinadas apenas para criar uma identificação entre leitor e personagens históricos? Definitivamente, tem muitas coisas que vão nos servir para o exemplo, para a caminhada, a empatia com esses personagens, mas os evangelhos contam uma história muito mais abrangente do que simplesmente esses exemplos. Eles nos contam uma história que alcança proporções muito maiores do que necessidades particulares. A sexta maneira da gente ler os evangelhos e que se prova
uma maneira equivocada é entender que Mateus, Marcos, Lucas e João estão tentando provar que Jesus é divino. Essa tentativa de enxergar Jesus como divino nos evangelhos pode-se acrescentar também o propósito dos evangelistas de provar que Jesus era humano. Então era como se os evangelhos fossem um documento para discussão e comprovação da dupla natureza de Jesus. Ele é tanto divino como humano. E uma vez que alguns capítulos da história da igreja, e foram capítulos muito importantes, giraram em torno da discussão de Jesus como um ser divino e humano, as pessoas passaram a assumir, a partir de um determinado ponto da história cristã, que essa era a grande questão dos evangelhos. Por um lado, os milagres eles são usados como comprovação de que Jesus era divino. Por outro lado, o fato de que Jesus chorou, sentiu fome e confessou não conhecer coisas que eram reservadas ao Pai mostram que ele era humano. De fato, os autores do Novo Testamento estão em pleno acordo com a crença de que Jesus é divino e é humano. Mas, voltando à nossa questão central, essa não parece ser a grande questão dos evangelhos. É a partir do envolvimento posterior da igreja com o pensamento da filosofia grega que os evangelhos passam a ser vistos como documentos de comprovação das categorias abstratas da natureza de Jesus. E isso é um movimento bem posterior à época que esses textos foram originalmente escritos. Como parte dessa maneira de ler os evangelhos, as pessoas dirão que eles tratam de Jesus nos mostrando como Deus realmente é. Isso é parte da leitura de ver nos evangelhos a comprovação de que Jesus é divino. Bom, essas pessoas vão dizer o fato de que ele é Deus e ele esteve entre nós, ele andou entre nós, comeu com os apóstolos, ele fez coisas como todos nós fazemos. Então isso é uma manifestação do próprio Deus dentro da nossa dimensão humana. E isso sim está mais próximo do porquê que os evangelhos foram escritos, como nós vemos logo no início do Evangelho de João. Se você observar o fim do prólogo do Evangelho de João, essa questão ela aparece com bastante clareza. Mas parar nesse ponto do Evangelho de João, ou parar nesse ponto da nossa investigação sobre o propósito pelo qual os evangelhos foram escritos, é insuficiente. João e os demais evangelistas, eles partem do ponto de que Jesus é a encarnação do Deus de Israel, que enfim retorna para visitar e redimir o seu povo. Por isso a grande preocupação não está em definir a personalidade de Deus, não está simplesmente mostrar a face humana de Deus, mas sim mostrar o que esse Deus está fazendo dentro da história do seu povo, depois que ele construiu para ser um povo, depois que ele estabeleceu a promessa e ele prometeu que faria que ele retornaria para cumprir o seu plano de redimir o povo que havia sido corrompido pelo pecado, que havia se desviado do seu propósito original. Na questão dos milagres, que é de fato uma questão muito interessante, como uma comprovação da divindade de Jesus, a gente precisa perceber que no Antigo Testamento existem várias pessoas que fazem feitos miraculosos sendo utilizados da parte de Deus, como por exemplo multiplicar alimentos ou ressuscitar mortos, e nem por isso essas pessoas são divinizadas. Os seus contemporâneos não passaram a interpretá-los como seres divinos, como sendo filho do próprio Deus. Então, os milagres de Cristo no Novo Testamento, apesar de ser sim uma autenticação de sua autoridade, não necessariamente podem ser vistos como uma autenticação de que ele era divino. Jesus é humano, Jesus é divino, mas os evangelhos não têm como foco principal provar essa questão. Os evangelhos possuem tantas coisas surpreendentes, as parábolas, os milagres, as narrativas a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da sua morte e ressurreição, trazem o ensino como no Sermão do Monte, falam de coisas que são completamente surpreendentes ao nosso coração, que é muito fácil a gente elaborar uma teologia correta, a gente
exercitar ou estabelecer práticas que também são saudáveis e ainda assim esquecer da história principal, dada a riqueza que há nesse material no meio dos evangelhos. A proposta de leitura que nós temos citado em muitos momentos e que nós iremos desenvolver nos próximos estudos é que os evangelhos tratam da maneira como Deus se tornou rei. Nós não podemos perder de vista essa imagem que é perigosa, de certa forma, e desafiadora que os evangelhos narram a respeito de Cristo. E hoje, com essas indicações das várias formas equivocadas que a gente pode ler o evangelho, a gente conclui esse processo de diagnóstico. Ao ler esse capítulo e lembrar de muitos dos momentos em que o propósito do evangelho foi abordado na escola bíblica, ou em mensagens, ou em momentos em que eu ouvi a respeito do evangelho, eu identifiquei essas propostas. Em muitos momentos eu ouvi de pessoas com crenças variadas, inclusive a respeito do cristianismo, que o propósito de Jesus era dar o exemplo, ou que ele era um grande mestre, ou que Jesus era o sacrifício perfeito, como de fato ele é, mas as pessoas parecem não fazer diferença entre aquilo que você vê dentro da teologia de Paulo, de outros livros, e aquilo que é o foco dos evangelhos. Nesses estudos, como a gente tem repetido diversas vezes, o nosso propósito é olhar especificamente para a história que Mateus, Marcos, Lucas e João contam e compreender qual é o seu grande propósito. Por isso, nós estaremos, a partir do domingo que vem, iniciando a nossa discussão da maneira correta como entendemos que pode ser interpretado o Novo Testamento a partir dessa mensagem do reino. Então, se você tem acompanhado a gente até aqui, nós convidamos para que continue e nós iniciaremos então uma proposta e uma perspectiva diferente de você olhar para esse texto, e certamente a maneira como você será impactado pelas Escrituras será renovada nessa perspectiva. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por mais este tempo especial de reflexão, de estudo, de meditação na palavra do Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos, cuidando de cada família e alimentando espiritualmente este que é o rebanho do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós queremos render gratidão ao Senhor. Nesta última semana tivemos aí a colação de grau de Áquila, ali na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Louvamos a Deus por esse cuidado do Senhor na vida do nosso filho. Iniciamos também no dia de ontem, sábado, a multiplicação dos nossos pequenos grupos com foco no discipulado. Ontem, alguns grupos, seja no formato virtual, seja no formato presencial, iniciaram as atividades da segunda geração dos discipuladores da primeira. Estejam orando, meus irmãos, para que este seja um tempo de crescimento, de edificação, um tempo de renovo, de alegria do Senhor na vida da nossa igreja, também na vida desses novos irmãos, dessas novas pessoas amigas que estão se reunindo em torno da palavra e que a partir de ontem, uma vez por semana, estarão meditando, estudando, orando juntas, assim, tendo a palavra do Senhor como centro de estudo e como instrumento através do qual vão buscar um relacionamento maior com Deus e com as verdades do Senhor. Então, minha alegria e minha gratidão ao Senhor por aqueles irmãos que têm se voluntariado, que têm se colocado à disposição para abraçarem esta causa e que estão envolvidas e comprometidas com o discipulado na PIB Natal. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Como nós dissemos no início deste culto, nós tivemos nossa reunião de liderança, mas hoje à noite, no culto da noite, de forma ainda presencial, estaremos passando algumas orientações dos procedimentos que vamos adotar a partir de amanhã, 1º de março, em respeito ao decreto do governo do nosso estado. Então, eu espero os irmãos às 18 horas de hoje, ali na PIB Natal. Pai, eu quero bendizer o teu nome, agradecer por esta manhã, pedir que a tua bênção seja com o teu povo, que o Espírito Santo do Senhor produza edificação, produza transformação,
Que o Senhor faça o resgate de vidas preciosas para o teu reino. Abençoa, meu Pai, este momento do discipulado. Faze crescer e avançar essa obra no coração da tua igreja, no coração dos teus filhos. Muito obrigado, ó Deus, por este momento na vida de Áquila, pela colação de grau, pela conclusão dessa jornada de curso, e que o Senhor esteja abençoando e orientando o teu filho nos projetos que tens colocado diante dele nessa nova fase da sua vida. Queira nos guardar, queira proteger o teu povo, cuidar da saúde dos nossos irmãos, repreender toda sorte de enfermidade. Ó Deus, coloca a tua proteção sobre a nossa cidade, coloca a tua proteção sobre o teu povo e afasta todo o mal, meu Deus, do nosso caminho, das nossas vidas. Orienta os nossos governantes, dá sabedoria ao teu povo. E, ó Deus, cuida de nós, dando-nos a graça de saber como lidar com os desafios desse tempo presente. Muito obrigado pelo teu amor e pela graça do Senhor que nos envolve. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém e amém. Logo após o louvor final, declaramos encerrados os trabalhos desta manhã e eu espero vocês às 18 horas para juntos concluirmos ali as nossas reflexões do livro do profeta Malaquias. Deus abençoe.